Eu vou rapidamente aqui fazer uma síntese do que já foi dito, não vou ser repetitivo, mas tentando traduzir um pouco para o nosso estado de Mato Grosso do Sul, porque passamos por conceitos aqui muito importantes. O Breno começou no painel dele falando aqui sobre o que o Roberto reforçou. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, é isso, Roberto? Gostei dessa visão. E nós temos os 4 como visão de futuro, onde o Estado está muito bem posicionado dentro desses grandes temas, que são temas em qualquer mesa de discussão global. Quando a gente fala de segurança alimentar, transição energética, sustentabilidade, inclusão social, todos aqui abordados. Nós temos uma visão muito clara das nossas políticas públicas, lastreados nesses grandes temas. E um Estado que baseou o seu programa de governo em 4 grandes eixos: digital, verde, próspero e inclusivo. Fazem conexão total com esses 4 temas globais que estão aqui. E dessa maneira a gente atravessou esses últimos 15 anos com essa transição que vocês estão vendo aí. A última coluna da primeira metade do slide é só a variação do ano de 23 para o ano de 24. Mas quando você pega a gestão de território do Estado de Mato Grosso do Sul, de 2010 para 2024, e o Roberto mostrou aqui, em função da produtividade, o que aconteceu com a produção brasileira de uma maneira geral, e no Mato Grosso do Sul não foi diferente. Além de área, produtividade. Floresta plantada talvez seja a grande ação do momento. A Suzano é uma grande investidora, mas está lá Eldorado, está lá a Bracel, está lá a Arauco, com investimentos robustos dentro do Estado, transformando aí 1,5 milhão de hectares, vindo de pastagem degradada. É só olhar a primeira linha dos 2 quadros. São mais de 4 milhões de hectares que saíram do sistema produtivo de baixa produtividade, basicamente pecuária extensiva, para sistemas produtivos de alta produtividade. Agricultura, floresta plantada e agora produção de citros, nova fronteira agrícola, e que todas elas vêm acompanhada da industrialização. A ministra Isabela comentou aqui da industrialização baseada e verde, que a gente tem total sintonia com essa ação. A reforma tributária no Congresso Nacional talvez vá nos impor uma mudança muito considerável de posicionamento de cada Estado. Discussão e incentivo fiscal não serão mais regra para poder atrair investimentos de industrialização ou serviço. Será a capacidade que cada Estado tem de fornecer infraestrutura, competitividade e dentro daquilo que naturalmente ele já se coloca como diferencial para poder oferecer ao empresariado de uma maneira geral. E, nesse sentido, a gente tem uma ação extremamente vigorosa na atração de indústrias. Temos esses 4 grandes setores, o setor florestal, de bioenergia, citros, como eu falei, chegando e aportando no Estado, muito em função do greening de São Paulo, mas é uma realidade que a gente tem que olhar com atenção, porque muda também um posicionamento estratégico do Estado, e as proteínas animais, que sempre foi um forte, mas expandindo agora com as cooperativas também do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, com as empresas de transformação da pecuária bovina, frango, suíno, que o Brasil é líder global em produção e exportação. E o Estado se posicionou dentro desse sistema para poder, sem dúvida nenhuma, buscar aquilo que a gente quer ver em qualquer sociedade, que é desenvolvimento e inclusão social. Os grandes projetos de infraestrutura, e aqui também nós temos empresários do setor, terão no Mato Grosso do Sul uma carteira extremamente vigorosa. Nós estamos falando já de 10 bi realizado em concessões rodoviárias. Tão importante quanto as estradas são as infovias digitais. No primeiro bloco, nós ouvimos falar aqui do sucesso brasileiro em relação a todas as transações digitais, e a gente ainda carece de infraestrutura para que isso ocorra de maneira mais célere, e por isso uma PPP que envolve a cobertura dos 79 municípios com mais de 7 mil quilômetros de fibra ótica, termina esse ano. O Mato Grosso do Sul passa a estar absolutamente conectado com o mundo, desde a fazenda, desde o campo, desde a digitalização do agro até as áreas urbanas e principalmente os serviços públicos em saúde, em telemedicina, em educação, com os boards eletrônicos dentro da sala de aula, na segurança pública, tema falado aqui também. E os novos projetos que continuam, agora
estamos negociando, né, Mariana, dia 5 ou 6, na Bolsa de Valores, 5,7 bi de CAPEX para 870 quilômetros de rodovias federais e estaduais e toda uma negociação de investimento em hidrovia, as rodovias, ferrovias, que são absolutamente imprescindíveis para esse conjunto de investimentos que estão acontecendo no Estado. E os projetos sociais também, como hospitais, como escolas, que têm e geram interesse a partir de bons projetos dentro da área social. O resultado disso é o desenvolvimento social. Nós ouvimos aqui a baixa taxa de desemprego brasileira. Lá no Estado nós estamos com 3,8%, uma das menores taxas de pobreza extrema do país, e ainda assim nós vamos perseguir a eliminação da pobreza extrema no país. Nós não podemos admitir, num Estado como o nosso, ainda existir pobreza extrema, e nós vamos buscar isso através da inclusão, e um crescimento que se traduz em bem-estar, renda média maior e elevada para a nossa população de uma maneira geral. E falando do meio ambiente, e a gente não tem como separar desenvolvimento, a economia, do social e do ambiental, o conceito clássico de sustentabilidade, a gente resolveu também, ministra Isabela, a se posicionar nos 3 grandes eixos, água, biodiversidade, balanço de carbono, de uma maneira extremamente proativa e atrelando isso a políticas públicas que premiem, a políticas públicas que levem pelo bolso a responsabilidade de todos que, de alguma forma, têm uma conexão com a preservação, saindo de uma lógica punitiva para uma lógica de valorizar os ativos ambientais. E a gente tem feito isso de uma maneira a usar diferentes instrumentos, como estão à direita ali, para que a gente possa premiar essas ações. Nós estamos falando de induzir e diminuir carga tributária de sistemas produtivos absolutamente mais eficientes, e aí quando o novilho precoce, quando produtividade de grãos, quando a bioenergia oferece na produção produtividade e menor geração de carbono ou um balanço mais favorável, são premiados por isso. E no ano que vem talvez a gente lance, talvez não, vamos lançar no primeiro trimestre, um dos programas mais ousados em relação à preservação de biodiversidade no Pantanal, que é o pagamento por serviço ambiental a partir dessa lógica. E dentro da lei, aqueles que resolverem a preservar vão ser remunerados por isso também. Então, a lógica do incentivo é a lógica que vai prevalecer e, por isso, nós constituímos o Fundo Pantanal, que tem recebido recursos do próprio governo, com orçamento próprio, calibrado, para que a gente faça essa política. E nós vamos caminhar para ter um Estado carbono neutro em 2030. E isso também é um ativo ambiental. Isso também, com a contribuição de todos esses setores e com a indução da política pública para chegarmos lá, nós vamos buscar posicionar o Mato Grosso do Sul dentro dessa lógica e trazer isso também para o ambiente econômico, remuneração desses processos para o Estado, transformado em política pública para a sociedade de uma maneira geral. Então, meio ambiente também é recurso econômico, assim deve ser, para que a gente dê sustentabilidade para esse projeto, e o Mato Grosso do Sul está preparado para essa nova onda, essa geração, como muito bem disse a ministra aqui, que não é mais só do Estado ou do Brasil, ela é global, e a gente tem que continuar e falar muito bem daquilo que nós construímos. Muito obrigado a todos, que a gente tenha um excelente dia de trabalho. Tadeu1Noticias.com, a notícia no seu celular.